Olá, gente, tudo bem? Desculpa a demora de pôr vídeos novos, é que assim, eu não sou youtuber e não vivo disso. Então eu tenho que trabalhar, né? E tava com muito serviço para fazer, não deu como parar. Mas hoje eu coloquei um tema interessante, espero que vocês gostem pra caramba, é falar sobre as trincas em cantos inferiores. É só um alerta que é meio polêmico, assim, que eu acho polêmico, tem gente que concorda em usar, eu não gosto, porque o que eu já vi de prédio por causa desse assunto de pré-moldagem de quina, que eu não entendo por que insistem em colocar isso em projeto. Porque eu acabei de fazer um laudo de um prédio aí no interior, as 3 torres, tudo trincada nos cantos de janela, inferior por causa desse pré-moldado de quina. Mas vamos lá, vou explicar por que não tem que ser isso aí. E não sou eu que estou dizendo, hein? Está escrito em livros, as pessoas não leem porque não querem. Né? Ou permanecem na ignorância de ignorar, né? Que existe esse assunto. Né? Vamos lá, então fissuras junto às quinas inferiores das aberturas das fachadas, de tipo bigode, né? Que nasce um cantinho igual um bigode pelo uso de pré-moldados coxins de cantos. Quem que falava essas trinquinhas de bigode? A saudosa doutora Maria Noronha, que ela não entendia só de concreto, como todo mundo dizia, ela entendia muito sobre argamassas e muito sobre fachadas de edifícios. Ela que foi também, junto com a precursora de fazer inspeção de fachada. Tá? Eu tenho muitos laudos delas antigos que estão na máquina de escrever Olivetti elétrica. Tá? Pra você ter uma ideia. Tá? Ela que começou a fazer isso, não esse pessoal que se diz que começou a fazer laudo de fachada. Tá bom? Pode dizer que ela e o Falkenbauer que começaram. Depois veio todo o resto que vocês conhecem aí. Tá? Essa aqui é uma foto delas bem interessante, que estava no site do Instituto de Engenharia, quando teve uma comemoração sobre engenheiros no país no ano passado. Tá? O que diz? Vamos entender o conceito de vergas e contravergas. Essa publicação do IPT, alvenaria de vedação em blocos de concreto. Né? Lá diz o seguinte, né, que verga é um reforço de material resistente à fricção e ao cisalhamento introduzida e solidarizada às alvenarias sobre os vãos, como os de portas ou janelas, com a finalidade de absorver tensões que se concentram no entorno dos vãos. E contraverga é a mesma coisa, só que na parte inferior dos vãos. São necessários para isso, né? Quem mais que a publicação diz do IPT? Quando você tem várias janelas das mesmas alturas e dimensões, você faz as vergas e contravergas contínuas, que ajuda muito a até reforçar a própria alvenaria. Eu digo isso sempre nas aulas. Tá? O que diz a norma antiga NBR 8545, execução de alvenarias em função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos? Tá? Me informaram que ela está sendo atualizada, eu não tenho certeza disso. Tá? Diz o seguinte, né, sobre os vãos de portas e janelas devem ser moldadas ou colocadas vergas. Igualmente, sobre o vão de janelas ou caixilhos devem ser moldadas ou colocadas contra as vergas. As vergas e contra as vergas devem exceder a largura do vão pelo menos 20 centímetros de cada lado e devem ter a altura mínima de 10 centímetros. Igual está lá no IPT, quando os vãos forem relativamente próximos da mesma altura, recomenda-se a única verga sobre todos eles. Tá? O que diz agora o livro Trinca e Edifícios do professor Dr. Arthur Tomás, que foi da minha banca de mestrado? No tocante a esse último fator, em especial, deverá ser dada a presença na alvenaria de aberturas de portas e janelas em cujos cantos ocorre a concentração de tensões pela perturbação no andamento das isostáticas. Né? O Utku simulou, através de um programa de computador baseado na teoria dos elementos finitos, a atuação de cargas verticais e horizontais à altura do respaldo de paredes com aberturas, supondo as paredes constituídas por material perfeitamente isotrópico e elástico. Verificou-se que as concentrações de tensões, além da concentração considerável magnitude, variam em função do tamanho e da localização da abertura na parede. Então, assim, como é que funciona isso aí que eu mostro nas aulas, né? Você tem as tensões das fachadas, o peso da fachada. A hora que chega numa abertura, elas tendem a querer sair, né? Procurar alvenaria, que ela tem que continuar a carga. Nisso ocorre uma tensão de fretagem, né? Uma tração nesses cantos, e a parede responde ao contrário. Se não for devidamente reforçada, nasce uma trinca na parte superior,
onde deveria ter uma verga bem dimensionada. Aí a tensão continua, passa a janela, volta lá para a abertura inferior. Também, se não for bem dimensionada essa contraverga, né, a hora que a alvenaria responde a esforço de fretagem, nasce uma trinca, tá? Como está nesses desenhos aqui, ó, fatores de majoração de tensões ao longo das janelas presente numa parede. Relação entre comprimento e altura igual a 1. Relação entre comprimento de parede e comprimento da janela 2.9. Outro desenho também explicando direitinho essas tensões de fretagem. Você vê que a gente tem um esforço muito grande, né? Nesse canto aqui, ó, que a Noronha falava de tensões de fretagem. Por isso que nascia o bigodinho quando essa verga ou contraverga não é bem dimensionada ou executada continuamente, tá? Aqui outros desenhos também que eu não vou entrar no mérito. Então, né, com a finalidade, o que o Aécio Tomás diz em outro livro dele, tá? Com a finalidade de absorver tensões que se concentram nos contornos dos vãos, oriundos das deformações impostas, devem ser previstas vergas e contravergas com transpasse mínimo de 40 centímetros de cada lado. No caso de vão sucessivo, as vergas e contravergas devem ser contínuas. Em casos especiais, janelas de portas grandes dimensões, paredes muito altas, vergas e contravergas devem ser dimensionadas como viga, tá? Então, no caso de altura superior de 3 metros, devem ser previstas cintas de amarração intermediárias, dimensionadas, sobretudo, para absorver a ação de cargas laterais. Acima dos 5 metros, as paredes devem ser calculadas de acordo com os preceitos de alvenarias estruturais. Tem um livrinho que quase ninguém conhece, pelo menos a minha geração conhece, né? Porque eu tenho todos os livros desde os anos 80, comprados suadamente, porque eu não tinha muito dinheiro, tinha que comprar, mas eu tenho toda uma coleção de livros aqui em casa, que nem deixo no escritório para não sumir, tá? Porque eu tenho um rapaz lá que chama Caio, sabe? Eu adoro pegar uns livros, né? E vai que some meus livros, né? Então, aí tá aqui, ó, um fator primordial, importância no fissuramento de alvenarias é a presença de aberturas de portas e janelas em cujos vértices ocorrem acentuadas concentrações de tensões. Na prática, procura-se combater essa concentração de tensões através da construção de vergas sobre as aberturas, esquecendo-se na maioria das vezes que também na região dos vértices inferiores das janelas a concentração de tensões é bastante significativa. Então você tem que fazer em cima e tem que fazer embaixo. Como está aqui, né? Pode acontecer essas trinquinhas no canto, como eu expliquei antes. As fissuras nos entornos dos vãos podem assumir diferentes configurações em função da influência dos seguintes fatores: dimensão do painel de alvenaria, anisotropia dos materiais constituintes, magnitude das tensões envolvidas, dimensões de aberturas e localização das paredes. Na figura 8, né, que é essa aqui, indica-se um fissuramento típico de alvenaria devido à concentração de tensões no contorno do vão. Né? Aqui, ó. A atuação de cargas concentradas na alvenaria sem o emprego de dispositivos adequados, né, para a redistribuição de tensões podem provocar seu esmagamento localizado ou a manifestação de trincas inclinadas a partir do ponto da aplicação de carga, caso típicos de tesouras ou vigas apoiadas diretamente sobre a alvenaria ou sobre coxins excessivamente curtos. Então, acontece essa assim quando a gente põe aquela porcaria daquele coxim excessivamente curtos, ou quando não põe nada, tá? Ó, bem claro ele diz isso no livro do IPT, ó, esse livro é dos anos 80, parece que as pessoas não estudam, né? Ó, tem até o professor, o Eduardo Thomas, que não é o Aécio Tomás, né? Ele comenta, ó, tá vendo, ó, das tensões de fretagem em paredes de concreto, ó que interessante, ó, um reforço muito bem feito nas figurinhas dele, né? Aqui também, ó, 45 graus, ele também trabalha quando é paredes de concreto, ele explica isso daí, tá? Desçam essa publicação para vocês estudarem também. Fissuração, 116 casos reais. Então vamos lá. Então, é assim que acontece, ó. Mesmo que tem a cerâmica, vai nascer a cerâmica escadinha, acompanhando a junta, né? Aqui, quando tem um pilar e não está ancorado, né? Porque tem que ancorar, sabe? Você tem que furar, colocar uma barra de aço. Aí, se você usa aquele maldito daquele coxim, você não consegue ancorar nesse canto. Aí nasce trinca, tá? Aí, igual esse prédio aqui também, ó, aqui em São Paulo, já foi recuperado ainda bem. Olha quantas trincas, mas por que nasceu tanta trinca assim?
Vou explicar. Olha, eu tenho mais de 10 prédios de laudos feitos que aparecem essas trincas quando usa esses coxins de canto. Vou mostrar para vocês 3 casos só, senão o vídeo vai ficar muito longo. Para ver se o pessoal entende que não é para usar isso daí. Tá? Aqui, ó. Aqui. Olha quanta... E quem é que sofre? O morador que sofre. Devia sofrer quem projetou essa venaria de vedação. Mas Deus está vendo. Uma hora vai pagar por isso. Né? Então, aqui se faz, o boleto vem mais tarde. Aqui, ó, no cantinho, ó. Aqui é quando você não faz verga nada, como diz as bibliografias. Quer ver? Essa aqui é uns predinhos lá na Raposo Tavares, que foi há muito tempo atrás. Uma estagiária chamava Juliana, né? Vamos lá, que é uma situação ó, por dentro e por fora, né? Abrimos uma janela de inspeção, né? Uma delas, ó, você vê que a trinca ela vem lá de base, que é trincas geométricas, né? Movimentação de base. A argamassa é uma vítima. Olha aqui, ó, não foi feito nenhum reforço. E ó, você vê que quebrei até o bloco aqui. Isso aqui é a mão dela, ó, não vem vindo nada, né? Olhando de pertinho, até o bloco trincou, tá? Olha isso. Então, você tem que fazer na parte inferior, como diz a publicação do IPT. Até um livrinho da Elza Nakakura, que é uma coleção Mãos à Obra Pro. São 4 volumes, recomendo vocês comprarem. Até ela comenta, ó, você tem que fazer em bloco canaleta. Ela não fala nada sobre coxim de concreto. Bloco canaleta, ó, bem reforçado, como eu coloco nos projetos. Como o Gabriel Oliveira, meu sócio, coloca nos projetos. Como o Felipe coloca nos projetos. Tá? Aqui tem um livro também, ó, aqui autografado, ó, eu fui lá no Conquistador 2011, o professor Alberto Casado, agora ele está morando, ele saiu de São Paulo e voltou para a terra dele, ele também fala a mesma coisa, olha que bonito, ó. Tá vendo? Bem feitinho, tá? E aqui um desenho de projeto, tá vendo? Bloco canaleta reforçado. Fica economizando economia porca de usar coxinha, dá isso. Dão aquelas trincas. E você tem que ancorar aqui, para não nascer a trinca aqui no canto, descendo. Porque ela vai nascer. Essa trinca é uma das mais difíceis de serem tratadas depois. Tá? E para nascer é muito fácil ela nascer. Porque a concentração de tensões é muito grande nessas aberturas. Não, assim que tem que fazer, ó, com um bloco canaleta. Tá? Ó, você ancora aqui, ó. Ai, mas dá muito trabalho, não tem produtividade. Então, você é uma construtora de qualidade duvidosa, para não falar outra coisa. Né? Agora, olha a situação desses coxins. Olha isso. Então, o cara vai lá e põe desse jeito. Estava em projeto, parece um Lego isso aqui. Né? Até parece que não vai trincar. Né? O que o Aécio diz numa publicação dele? Quando você vê essas tensões, né, esse coxim gira. Ao invés de nascer uma trinca, nascem 2 trincas e ainda no meio do vão. Desta forma, então ele fala o seguinte, que nesse caso, devido à facilidade ergonômica, peças mais leves, a redistribuição de cargas para a base da abertura através dessas peças pré-moldadas, a separação é feita com a mesma eficiência das contravergas contínuas. Pode verificar o destacamento dos tramos pré-moldados e elementos de alvenaria, fissurando o revestimento de argamassa junto às quinas e ao longo da região central do vão da janela. Então, ó, outro livro dele, tá, do Aécio Thomas, a mesma coisa ele fala, ó, outra falha construtiva, por isso que eu ponho no laudo mesmo, existe uma série de fissuras, existe uma série de patologia, tá, não fico passando a mão na cabeça, que se tem verificado em relação às alvenarias é a construção de contravergas muito curtas, pequeno transpasse nos laterais dos vãos, peças com seção extremamente reduzidas, às vezes 5x9, ou contravergas subdividida em tramos pré-fabricados, conforme a figura 17. Igual essa daqui, ó, tá vendo? Aí esse monte de leguinho aqui no meio. Né? Neste último, a despeito da facilidade ergonômica, peças mais leves, a distribuição de cargas para a base da alvenaria não é feita com a mesma eficiência obtida com as contravergas contínuas, chegando a verificar destacamentos dos tramos pré-moldados e o mesmo ocorrência de fissuras verticais ao longo do vão. Quer dizer, além de nascer aqui, nasce no meio também. Tá? Então, aqui, ó. Então, ó, é isso que ele diz. É para usar isso aqui, não esses coxinhos de canto. Já vi prédios também que usam um pré-moldado nesse estilo.
também acaba trincando. Você não consegue distribuir carga, tá? Vamos olhar alguns casos aqui. Isso aqui é um prédio em São Paulo, que eu não posso dizer quem é, porque eu tinha um cliente meu, né? Aí, a hora que eu vi essas trincas aqui em todos os andares, mas, gente, tem coxinha aqui no canto. Olha, batata, ó, ó o coxinha aqui, ó. Ó a alvenaria. Nasceu trinca aqui, né? Nasceu trinca aqui. E entrava água dentro dos apartamentos, trincando inclusive azulejo também, né? Aqui, ó, coxinha pra cá, alvenaria pra cá, igualzinho o desenho do Arch, igualzinho, ó. Alvenaria e alvenaria. Ah, mas eu não fiz isso? Fez sim, porque eu recebi um relatório do consultor que tinha na época, na obra, que ele era bem cuidadoso em informar as falhas que estavam tendo. E olha lá, uma das fotos dele mostrou o coxinho. Você acha que isso aqui vai segurar todo esse desaforo? Não segura, gente. Tem que ser bloco canaleta. Ou um coxinho inteiro. Não um pedacinho. Aqui girou aqui, trincou no meio. E vai ver se tem 2 trincas, tem 5 trincas. Né? Mesma coisa. Esse prédio é igual. Ó. Abri uma janela de inspeção no meio dessas trincas aqui de meio. Olha que eu abri. Trinca em pré-moldado, ó. Olha que eu abri aqui, ó. De um lado pré-moldado, do outro lado alvenaria. Né? É isso que acontece. Trinca, em vez de nascerem 2, nascem 5 trincas. E esse prédio que está fresquinho, que eu entreguei há pouco tempo o relatório. Olha a trinca, trincou pré-moldado de concreto em volta da janela de acabamento. E a trinca desceu, ó. Aí vamos abrir uma janela. Aqui outro lado também. Aí aqui no meio também. Aqui outra e outra lá no canto. 5 trincas no mesmo vão, né? Aí abre uma janela de inspeção aqui, ó. Vamos abrir uma janela de inspeção. Vamos abrir, ó. Tá a espessura da massa, né? Não tem nem reforço com tela no meio do embolso, ó. 8 centímetros de massa. Olha aqui, ó. Eu quebrei para ver, né? Para ver se achava alguma coisa. Nada embaixo, ó. Nada. Nada. A hora que eu vi, aqui é o pré-moldado de canto aqui, ó. Aqui o buraco, ele não está sendo contínuo. E olha aqui ó, o vão da abertura. Por isso que nasceu trinca aqui. Tá vendo? Ó, por isso que ó, a trinca veio ó, bem depois do pré-moldado. Se ele fosse contínuo, ou se fosse um bloco canaleta, não teria acontecido isso. Né? Talvez teria trincado a massa, porque ela está muito grossa. Ela é muito rígida, acha que é uma parede e não trabalha a solidariedade e alvenaria. Mas não, né? Então aqui ó, coxinho, de novo... esse coxinho, né, ó, de novo, ó, você vê que é aqueles coxinzinhos mesmo, isso aqui é minha mão cheia de pó, que eu tirei uma foto. Então esses prédios estavam em obra aqui em São Paulo, há muito tempo atrás, ó, também, ó, usando tudo isso aqui, ó, tudo de cantinho aqui, ó, tudo nos cantinhos, olha, isso aqui vai nascer aqui, vai nascer aqui, vai nascer aqui, né, olha esse aqui, mano, que eu tirei uma foto no térreo, ó. Você olha de perto, já estava nascendo a trinca, ó. Já estava nascendo a trinca na obra. Por quê? Porque usou esse maldito desse coxinho de canto que gira e não transfere adequadamente as tensões de fretagem, como a doutora Maria Noronha já dizia, isso na época dela. Tá? E aqui o projeto da obra. O projeto pedindo exatamente isso. Ó. Vai trincar aqui no meio, vai trincar aqui no canto. Esse monte de leguinho. Eu não consigo entender por que insiste em fazerem isso. Tá? Então está aí meu alerta. Eu não vou falar como é que arruma, eu não vou falar como é que tem que fazer. Tá? Faça o curso meu que vocês vão aprender. E vai ver um monte de exemplo. Tá ok? Agradeço ao Caio Pasqualin, que está fazendo toda a edição desse vídeo para vocês. Dessa vez não coloquei a foto dele. No próximo vídeo eu coloco. Tá? Muito obrigado, um abraço a todos. Desculpa se qualquer coisa, mas eu tinha que dar esse alerta para vocês. Abração e até mais.